Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabriela do Inspira Verde. Estou começando essa live aqui dentro da programação do Desafio Zero Descartável, na última semana do nosso Julho Sem Plástico, né? E nessa semana a gente tem a missão de reorganizar o nosso residuário em casa, né? A proposta de a gente fazer alguma coisa diferente em relação a como a gente separa os resíduos, né? Como a gente identifica, sinaliza essa separação. Vendo que o pessoal está entrando aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, essa semana a gente está falando de como separar os resíduos para depois encaminhar para reciclagem, né? E como a gente já tinha também o desafio do mês inteiro, que era de juntar em casa todos os nossos resíduos plásticos, para justamente essa semana a gente discutir um pouquinho melhores formas de encaminhar. Então, hoje, né, o tema dessa live vai ser justamente a gente discutir quais materiais desses plásticos são recicláveis ou não, né, e por quê. E aí, para falar sobre isso, nada melhor do que convidar aqui alguém que trabalha, né, com reciclagem. E aí eu consegui chamar o Alex Cardoso, que ele é catador no Rio Grande do Sul, e ele é membro do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Então, ele trabalha com isso já há um tempo, é uma pessoa que vai ajudar a gente aqui a identificar alguns materiais, tá? Então a ideia é essa de hoje. Estou esperando ele entrar aqui para mandar o convite. Deixa eu ver aqui se ele já está aqui. Já está aqui para ele, aguardando. Enquanto isso, gente, assim, a gente tem uma programaçãozinha para falar sobre materiais que são recicláveis ou não, né? A gente vai analisar aqui alguns um por um, mas vocês podem ir mandando perguntas também, que a gente vai ficar de olho aqui, tá? Tentar responder o máximo possível. Se a gente não conseguir responder agora, a gente deixa espacinho no final, né? O Alex entrou. Oi, Alex, tudo bom? Tá me ouvindo? Para mim, a sua imagem está congelada. Não sei se está carregando ainda. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu colocar, enquanto isso, o título aqui da nossa live. A ideia é discutir um pouquinho para reciclagem, né? Que consegue ser reciclado. Deixa eu ver. Ixi, ele caiu. Vou tentar de novo. Vou chamar de novo, cadê? E ele caiu. Tem que esperar ele entrar aqui de novo. Coisas de live, né? Vamos lá, Seja Musa já está perguntando aí, Carol, marmita de plástico e de isopor. É para falar das duas ou a ideia é uma ou outra? O que é melhor? Isopor também é plástico, né? Se a gente pensar assim, é um material que é da mesma origem. Os dois são advindos do petróleo, né? A diferença é o processo pelo qual passa esse plástico para ficar com aquele aspecto diferente. Então, o isopor é um material que é expandido, né? Ele contém muito ar, mas é plástico também. A rigor, né, na teoria, é reciclável, porque na teoria qualquer plástico é possível de ser reciclado, né? Mas aí tudo depende da questão de mercado, de se os catadores conseguem vender isso ou não, né? E aí isso também depende da região, né? Então, por exemplo, eu posso te falar sobre uma logística que funciona aqui em Brasília, e aí lá onde está o Alex, né, no sul, ser diferente, né? Qual que é a mais provável de reciclar? Aí depende da composição do plástico, porque o isopor tem uma reciclabilidade baixíssima, muito baixa mesmo. Mas dependendo de qual é o material do outro plástico, né, aí tem que ver se o outro é mais viável, mais interessante no mercado, né, para venda, para reciclagem. Mas provavelmente outras marmitas de plástico têm um material que pode ser mais interessante do que o isopor. Só que tudo isso é muito delicado porque depende da região. Então, e essa é uma das coisas também que eu quero discutir aqui com o Alex, né? Porque pode ser que algo que funcione aqui para a gente não funcione lá para eles no sul. Tudo depende da logística, de para onde é caminhado esse material, quem consegue vender o material até chegar lá, né? Então, ó, vamos ver. Acho que ele está tentando entrar de novo aí. Vamos ver se ele vai conseguir. Estamos aguardando, Alex.
Pessoal, para quem não estava aqui nos primeiros minutinhos, né, a gente está na última semana. Olha, ele caiu de novo. Vou ficar tentando aqui. Vamos ver. Acho que ele está com problema na internet. Vou tentar de novo. Alex, você deve estar me ouvindo. Eu te mandei o convite. Caso esse convite não dê certo. Ah, agora deu certo, né? Agora Aí, eu tô te agora vendo. sim. Eva, seja bem-vindo. Muito obrigada por, né, participar aqui dessa live, nessa campanha que a gente está fazendo do Desafio Zero Descartável. Já tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui, eu acho que é um tema que gera muito interesse, né? Isso é legal. Vamos tentar aproveitar o máximo possível aqui essa live, né, esse momento com o Alex, para tirar várias dúvidas. Então, só para reapresentá-lo aqui, né? Para quem não estava também nos primeiros minutos. O Alex, ele é o Alex Cardoso, né? Ele é catador no Rio Grande do Sul e ele é membro do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Então, a pessoa que tem uma experiência prática no assunto, mas também tem um conhecimento mais amplo da política de todo o movimento dos catadores no Brasil. Então, é legal porque tem uma visão mais ampla, né, Alex? Eu estava explicando aqui que, assim, muitas dessas dúvidas que as pessoas mandam, elas dependem muito do local, né? Porque uma coisa que pode funcionar para a gente aqui, por exemplo, em Brasília, vamos supor que aqui consiga reciclar um tipo específico de plástico. Talvez aí vocês não consigam, porque tudo depende dessa logística de o material estar bem separado, vocês conseguirem receber esse material em boas condições, vocês conseguirem alguém para vender esse material, para a pessoa levar até a indústria, cada lugar tem uma distância para a indústria, então essa logística toda, ela depende muito do mercado local e da presença de indústria, né? Então, assim, uma coisa que eu queria até que você falasse um pouquinho é que, assim, aí em Porto Alegre, né, já tem toda uma logística antiga, né, pensada na reciclagem. Então, é uma cidade que já tem a coleta seletiva há muitos anos, né, já tem uma estruturação maior para isso, comparado à maioria das cidades brasileiras. Mas como você faz Uhum. parte do movimento, né, queria que você fizesse um comentário geral, né, como membro mesmo do Movimento Nacional de Catadores, o que você enxerga de grandes diferenças entre as cidades? Se tem tanta diferença assim mesmo, né? Ou se, de forma geral, a gente pode falar que no Brasil todo realmente se recicla muito pouco plástico e são sempre os mesmos. Ou se tem muita variação. Então, para começar, eu queria te fazer essa pergunta. Você vê muita variação na reciclagem dos tipos de plástico? Isso depende de cada cidade, ou tem uns plásticos que são facilmente reciclados na grande maioria das cidades e uns que são mais difíceis também nas cidades? O que você acha disso? Bom, então primeiro agradecer aí pelo convite, né? Vocês estão em várias equipes aí, várias instituições, movimentos, assim, que estão engajados, principalmente nessa live e principalmente na vida, enfim, outras ações que são extremamente importantes aí. Eu agradeço muito, assim, pelo convite, poder estar participando. Acho que quanto mais a gente expandir a ideia e mais trabalhar com mais vozes e mais mão, mais rápido vai ser a mudança necessária, né? Então, agradecer por causa disso, agradecer a todas e todos que estão aí também assistindo, que possam aí fazer as perguntas, suas dúvidas, entrar em contato depois. Eu deixo aqui o meu Instagram para que vocês possam depois conversar, é @AlexCatador. E aí o que tiver de dúvida, porque eu acho que 1 hora de conversa para discutir algo que demora mais de 500 anos para se decompor na natureza é muito pouco, né? Então, vamos ver a humildade também do nosso tempo perante o tempo em que o plástico resiste e reside aí na natureza, fazendo poluição. Então, antes de mais nada, eu queria colocar que a discussão que a gente está tendo sobre os plásticos é principalmente o plástico denominado de uso único, né? Que é aquele plástico que tu vai utilizar apenas uma vez, ele demora menos de 24 horas na tua mão e depois vai ficar 500 anos na natureza. A maior parte desse plástico, ele acaba tendo um destino que é para os oceanos, né? Para os mares, que são nada mais nada menos do que o pulmão do mundo. É a partir dos mares, a partir lá dos cristais, das algas, eu não consigo lembrar muito bem como é que se define, mas é a partir lá dos recifes, né? Onde tem aquelas algas marinhas,
aqueles animais lá no oceano é que se produz, enfim, o oxigênio do planeta, a maior parte dele, né? Então, a gente acaba com o nosso plástico, ou com a nossa ação humana, acaba prejudicando esses ecossistemas e acaba nos prejudicando, né? Porque a natureza, ela existe sem o ser humano, mas o ser humano não consegue existir sem a natureza, né? E a gente ainda claramente não conseguiu ver isso, né? O plástico, antes dele ser plástico, ele é petróleo, ele está envolvido nesse sistema dessas guerras econômicas que existem no mundo, e principalmente as guerras violentas, né? Que brigam a partir do petróleo. Eu lembro muito do que era a Guerra do Kuwait, lá no Golfo Pérsico, o que é essas guerras que a gente acaba enxergando que tem ação norte-americana no meio, que é a busca do controle econômico do mundo e do sistema energético, e o plástico é derivado de petróleo, ele está interligado a esse sistema então, energético planetário, né? E aí, olhando a questão planetária, a principal pauta de discussão da ONU, antes da pandemia de saúde coletiva, estava sobre a questão da pandemia ambiental. E justamente o uso ou o advento do plástico nas nossas vidas, e aí a ONU Meio Ambiente estava discutindo sobre o plástico. E a gente enxerga muito a questão da capacidade que as empresas têm de se mobilizarem e criarem dispositivos para que a gente não consiga discutir sobre o plástico, sobre a reciclabilidade dele, ou sobre a mudança da matriz de produção do plástico, para que antes dele ser produzido, ele já tenha um destino que seja ambientalmente adequado, né? A gente acaba, dentro das nossas lógicas e da nossa praxis de vida, discutindo depois que o plástico já é rejeito, já é resíduo. E aí a minha discussão é, nós temos que discutir antes da produção do plástico. É lá na matriz de produção, na extração, na transformação de petróleo ao plástico, que a gente já deve estar discutindo. A nossa massa cinzenta tem que estar funcional desde antes de nós ter problema. A gente tem que evitar os problemas, né? Então a gente precisa ter esse processo de engajamento, não é só do uso do plástico único, mas é da questão de discutir, fazer com que ele não seja produzido. E a gente evitar as empresas produtoras desses resíduos, porque essas empresas lucram muito e elas fogem do debate na hora de discutir sobre a questão do seu impacto destrutivo no nosso meio ambiente, na nossa natureza. A gente vai cair numa discussão que é quase dentro da lógica norte-americana, ou, enfim, nesse processo mais do que seria norte-centrismo ou eurocentrismo, enfim, esse processo de que lá naquele lado do mundo se concentra as indústrias, as produtoras, desse lado de cá a matéria-prima e fica a poluição, né? Então está muito bem colocado isso se a gente fosse dividir isso no mundo, né? A questão do uso do plástico está interligada à questão das relações econômicas de produção e depois na relação desse processo da dissociação do que é rejeito, do que é resíduo, do que polui, do que não polui e todas as suas exclusões que estão interligadas. Não tem como a gente discutir economia, não discutir reciclagem. Não tem como discutir o plástico, não discutir matriz de produção. Não tem como discutir plástico, não discutir a questão do setor energético, da matriz energética do mundo. Então, várias interligações que estão dentro disso. Então, é muito subjetivo a questão de discutir apenas plástico e não interligar ao todo. O plástico é como se fosse o fruto quase podre de uma raiz que é mais podre ainda. E a gente, se quiser mudar essa fruta, nós vamos ir lá no caule, cavocar mais fundo e ir lá na raiz e a partir dali desenterrar e tirar o que é podre e colocar o que é bom. Nossa, falou tudo, Alex. Essa foi a melhor introdução de live que poderia, né, ter acontecido aqui, porque realmente a gente fica muito limitado se a gente já pensa assim na ponta do problema, né? E não pensa na raiz e como resolver isso pela raiz. Então, assim, a gente está no meio de um sistema em que é muito difícil mudar o sistema produtivo, né? Dos materiais, dos bens. Mas, assim, bem aos pouquinhos, isso está mudando, mas assim, num ritmo que não é suficiente, né? A gente precisa de um ritmo muito mais acelerado nessa mudança. Então, não é só o desenvolvimento, por exemplo, de materiais que sejam de fato biodegradáveis, compostáveis, mas eu acho que vai muito nessa questão da consciência, que nem você falou, da gente questionar esse sistema. A gente muitas vezes questionar se a gente
precisa comprar mesmo esse tanto de plástico, principalmente de uso único, né, que você trouxe aqui em destaque também, porque é um uso nada racional dos materiais, né? A gente tem os recursos finitos e utiliza para uma coisa que vai durar, que nem você falou, poucos minutos. Isso é um absurdo. Então, assim, a gente tem que começar pela prevenção do problema, que é refletindo, repensando o nosso consumo, pressionando também a indústria para que desenvolva novos materiais muito mais inteligentes, né? Que ou a gente possa reutilizar várias vezes, ou que se a gente não for reutilizar, que eles sejam absorvidos na natureza sem impacto, né? Do jeito que está sendo, do jeito que está acontecendo com o plástico agora, né? Então, assim, acho que foi muito bom você trazer tudo isso na introdução, porque não adianta nada a gente discutir o que pode ir ou não para reciclagem e manter essa engrenagem rodando que já não está funcionando bem, né? Então, assim, antes de tudo, muito obrigada por lembrar de toda a raiz desse problema e como que a gente veio parar nele, né? E aí, assim, além disso tudo, a gente tem uma discrepância muito grande entre o que a gente pode fazer, né, agora para reduzir um pouquinho, amenizar um pouquinho os impactos de tudo isso que a gente está vivendo, porque a gente já está vivendo nesse ritmo, nesse sistema, né, que não é sustentável, e produzindo toda essa quantidade de plástico. Mas a gente não está fazendo o melhor uso dele, nem um melhor encaminhamento. Então, a gente está desperdiçando desde o início da produção até o final, na forma que a gente descarta. Porque o problema é que a gente descarta. E a gente não tem que descartar, a gente tem que aproveitar esse material, a gente tem que tentar voltar ele para o ciclo, né? Tentar potencializar a reciclagem, mas não só contar com a reciclagem como solução, né? Pensar em outras soluções que uma se integre à outra para resolver de fato o problema, né? Mas pensando nessa questão da reciclagem, que é, né, também o seu tema de trabalho, e eu fico muito feliz de ver assim, né, toda essa inserção de como você enxerga a contextualização desse problema. A gente tem também esse problema de a gente recicla muito pouco alguns materiais que a gente poderia reciclar mais, né? Mesmo sabendo que a reciclagem não é sozinha uma solução e que a gente tem muita coisa para mudar, a gente poderia reciclar muito mais, aproveitar melhor esses materiais, fazer a pouca indústria que a gente tem de reciclagem no Brasil funcionar um pouco melhor, apoiar mais o trabalho dos catadores, que são a peça mais, né, importante desse funcionamento todo do processo da reciclagem. Então, a gente poderia estar fazendo tudo isso de uma forma muito melhor, né? E uma parte fundamental que eu vejo que as pessoas podem fazer, independente das ações governamentais, que tem também um grande valor, das mudanças na indústria, mas, assim, como cidadãos, né, o que a gente pode fazer para cumprir um pouco da nossa parte, eu vejo que é muito também, repensar o consumo em primeiro lugar, né? Que foi uma coisa importante que você trouxe, que é a raiz do problema, é a gente repensar o consumo, repensar também tudo que a gente está consumindo, se a gente não pode fazer tudo isso durar mais, reutilizar mais, se responsabilizar mais pelos materiais que a gente adquire e não pensar com uma cabeça de, estou comprando aqui um suco, vou tomar esse suco aqui em 5 minutos, a embalagem, né, eu jogo fora, porque a gente não pode mais continuar pensando assim. Então, a gente se responsabilizar por tudo que a gente consome é um passo importante. Mas a gente também tem que separar melhor os resíduos e levar nos locais certos para reciclagem, né? E isso ainda é uma coisa que não é da cultura aqui no Brasil. A gente ainda tem muita coisa para trabalhar nisso, né? E assim, o que eu vejo muito também como Inspira Verde, né, trabalhando nesses últimos anos com esse tema, falando de consumo consciente, né, bem lembrado aí nos comentários, né, falando de consumo consciente, redução da geração de lixo, né, com melhor aproveitamento dos materiais, é que as pessoas têm muita dúvida sobre a escolha dos materiais. Então, assim, eu quero, por exemplo, vou pedir uma marmita, né? Uma das primeiras perguntas aqui. É melhor uma marmita de plástico ou uma marmita de isopor? Então, esse tipo de dúvida, que é bem pontual, é bem específica mesmo, as pessoas têm o tempo todo para justamente pautar as escolhas que elas fazem. Então, como é que eu vou fazer a escolha melhor, né, para todo mundo, né, para ter menos impacto no meio ambiente, para favorecer o trabalho dos catadores, para valorizar os materiais também, né? E como é que eu vou fazer essa escolha tendo tantas dúvidas sobre os materiais, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente podia fazer aqui nessa live, já aproveitando o tempo mesmo, que realmente
renderia muita coisa e eu acho que a gente até pode programar outras lives para falar com mais profundidade sobre vários assuntos, né? Inclusive sobre como é que está a situação do movimento dos catadores agora nessa pandemia, que sofreu um impacto enorme, é um assunto que também rende muito, a gente poderia explorar isso com mais calma. Mas agora, pensando no momento que a gente está desse desafio, para quem está acompanhando o nosso conteúdo desde o início do mês, na Liga Zero Descartável, que é essa união de várias instituições para a gente trabalhar um pouco mais a conscientização sobre o uso do plástico, principalmente do plástico descartável, a gente lançou aquele desafio no início do mês de todo mundo juntar em casa os seus resíduos plásticos, né, durante esse mês, para no final, na última semana, que é agora, a gente pensar sobre esses materiais e tomar atitudes melhores, né? Fazer escolhas melhores de como encaminhar esses materiais. Então, assim, agora, a minha proposta é a seguinte, eu posso pegar aqui a minha caixa, onde eu juntei os meus resíduos plásticos, e aí eu vou mostrando aqui alguns materiais, a gente vai discutir em cima desses materiais, e juntando também isso com a interação do pessoal aqui na live, as perguntas que vão surgindo. Posso pegar lá, então, os materiais para te mostrar? Pode sim. Eu só queria uma questão até um pouquinho antes. Pode falar. Que é assim, ó. Eu acho que a questão principal, antes do plástico, é não gerar ele. É a parte fundamental da nossa ação, é não gerar. Quando a gente gera, a gente já tem que ter conscientemente essa ligação de que a gente está gerando algo que foi extraído da natureza e que depois, se não tiver a nossa ação de encaminhar, vai ser prejudicial à natureza, ou seja, prejudicial a nós mesmos. Então, a primeira questão é não gerar. A reciclagem, ela recupera em torno de 70%, e olhe lá, daquilo que está na reciclagem. Não estou falando daquilo que está desviado para a rua, para o mar, ou para o lixão, ou para o aterro sanitário. Estou falando da matéria-prima plástica que está na reciclagem. Ela vai perder em torno de 30% da sua composição na hora da reciclagem. Então, em 2 recicladas de uma mesma garrafa, nós já perdemos 60%. Em 3 reciclagens, nós praticamente perdemos a garrafa toda. Então, é só para nós entender de que a lógica não é nós trabalhar em cima da reciclagem, ela é uma consequência daquilo que a gente não pode evitar. Porque aí a gente começa a nascer, digamos assim, de uma forma mais certa e seguir um caminho que realmente tenha objetos lá na frente que sejam frutos saborosos, gostosos, que seja, né, de vida, que seja bonito, né? Porque caso contrário, se a gente vai trabalhar em cima da reciclagem só em si, ela não é sustentável 100%. O 100% é a gente não gerar. Pega lá, daí a gente vai dar uma olhadinha, então. Até para aproveitar isso que você falou, que eu acho que é uma questão muito importante sobre a reciclagem, Alex, que é o fato de o plástico, especificamente, já que hoje a gente está aqui falando de plástico, ele é um dos materiais que mais perde qualidade na reciclagem. Então, mesmo que a reciclagem funcionasse perfeitamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o plástico ele nunca teria uma solução pela reciclagem, porque ao contrário do vidro, por exemplo, que pode ser reciclado várias vezes sem perder qualidade, é isso que você falou. O plástico, em 2 reciclagens, ele já vira um material que não tem mais. É uma nova forma de uso, né? Então, ele se perde. Isso não é infinito para o plástico. Então, nunca vai ser uma solução. A única solução para o plástico, realmente, é a gente reduzir drasticamente o uso, né? Mas legal que você trouxe isso. Vou pegar aqui, ó. Então, esses aqui foram os resíduos que eu juntei durante o mês de julho. Tem várias coisas aqui, um engradado cheio. E aí, a minha proposta é falar um pouquinho de alguns. Fazer uma dinâmica aqui, eu vou mostrando alguns, e aí a gente vai falando. Antes disso, Alex, eu acho que é mais, assim, eu falei um pouquinho disso aqui na introdução, antes de você entrar aqui. Não sei se você chegou a ver, mas é muito importante a gente ressaltar que cada logística de reciclagem em cada região é diferente. Então, por exemplo, aqui eu estou em Brasília. Aqui eu encaminho para um ponto de entrega voluntária, que tem um convênio com uma cooperativa de catadores que vai lá buscar, e lá tem designados os materiais que aquela cooperativa consegue reciclar, porque eles conseguem vender esse material para a indústria, né? E aí pode ser diferente, porque a indústria não é aqui em Brasília. Aqui em Brasília não tem reciclagem, por exemplo, de plástico. Aqui não tem, né? As grandes indústrias de reciclagem, que para onde a gente manda que os resíduos estão em Rio e São Paulo. Então a logística é muito longa, né? Então para que esse material chegue até lá, tem que valer a pena ao longo de toda a cadeia. E aí é muito importante, assim, as pessoas perguntam, tal material X é reciclável?
A melhor resposta é depende onde você mora, né? Então, assim, é sempre importante destacar que a logística, né, e o mercado local influenciam muito, né? Mas aqui eu estou querendo fazer uma análise seguinte. Com a sua experiência, não só como catador, mas como membro, né, do movimento nacional, para você fazer uma análise mais geral, como se fosse uma análise mais assim, não só pensando no contexto aí do Sul, mas uma análise mais geral para o Brasil, porque tem pessoas de várias cidades assistindo a gente, então acho que quanto mais geral for essa tentativa de resposta, melhor. Mas se for muito específico, você pode também falar que é uma coisa muito específica, beleza? Então, já vou começar com um que é super polêmico, né? Porque eu gosto de começar com polêmico, que é o isopor. Embalagenzinha de delivery aqui, né? De isopor. Já vou, inclusive, adiantar que aqui em Brasília, tem dezenas de cooperativas de catadores de materiais recicláveis aqui, só tem uma que pega e faz uma reciclagem pequena, que é artesanal, muito pequena, muitas vezes não está funcionando. Então, aqui, ele é considerado praticamente um material não reciclável. E aí, eu queria agora a sua opinião. Como catador e membro do Movimento Nacional, diga aí, já começa com essa polêmica do isopor. O que você me diz? Bom, o polietileno ele é um PS expandido, né? Ele é um poliestireno expandido. Ele é um outro tipo de resíduo que ele já foi reutilizado. Ele já é um processo da reciclagem em si, boa parte da composição do isopor. Então ele tem reciclagem, mas ele tem um preço muito baixo. Para você ter ideia, hoje custa em torno de 30% o quilo do isopor nos lugares que são recicláveis, né? E aí tem toda essa lógica da questão de peso e logística, né? Porque tem um custo muito imenso para poder reciclar. Mas o isopor é uma das maiores pestes, porque ele, diferente de outros plásticos, ele boia, né? E aí no processo de boiar, ele vai parar lá nos rios, quase uma grande quantidade dele vai parar no rio, qualquer chuva leva para lá, né? E isso vai acabar servindo de alimentos para os animais, e os animais vêm a ter boa parte dos animais que morrem por causa do isopor, enfim, porque vão pegar ele, vão comer. Então, o que eu digo, né? O isopor é reciclado. Ele é reciclável também, mas precisa de incentivo para ter reciclagem. E aí nisso, enfim, não sei se tu quer ir mostrando outros, porque eu quero fazer depois uma outra construção sobre a lógica da reciclagem. Então tá. Por aqui a gente fica assim, o isopor ele tem um valor baixíssimo de venda, porque ele já é reutilizado, porque é muito leve, não vale muito a pena juntar, o volume é muito grande, isso dificulta a logística. É muito pouco reciclado, né? É aquela diferença. O que é ser reciclável, o que é possível de ser reciclado e o que de fato consegue ser vendido para a indústria de reciclagem e ser reciclada, né? O isopor praticamente não vai, de forma geral, no Brasil, não é isso? Não vai. Para nós ter uma ideia aqui, não sei se alguém depois pode calcular, mas só para nós ter ideia, uma carreta de isopor, ela vai pesar em torno de 3 toneladas. E aí, 3 toneladas de isopor, aqui no Porto Alegre, ele tem que ir para Santa Catarina para ser reciclado, porque é lá que é reciclado o isopor aqui na região sul. Então, 3 toneladas vezes 30 centavos o quilo não paga o combustível do transporte até lá. Imagina pedágio, depreciação de caminhão, o trabalho do motorista, os ajudantes e o próprio processo do trabalho que envolve na coleta, na triagem, no transporte e depois na reciclagem do isopor. Então, ele realmente é uma peste, né? O isopor é uma peste, ele deve ser evitado 300%. Então, já até respondendo a primeira pergunta aqui da live, se era marmita de plástico ou isopor. Eu falei, bom, isopor também é plástico, mas o isopor é um material de péssima qualidade e baixíssima reciclabilidade, não é isso? Então, sempre que puder evitar o isopor é melhor, não é isso? Isso. Legal. Vamos lá. Agora um clássico, que é bem mais fácil, que é garrafa PET. Né? Garrafa PET. Diga aí se eu estou certa. É dos materiais plásticos que é mais reciclado, não é? Estou certa? Ele é o polietileno de tereftalato, que é a resina PET, né? Que é um material mais nobre do processo da refinaria do petróleo. Né? E agora, cerca de 30% das garrafas estão sendo de composição de matéria orgânica vinda da cana-de-açúcar, né? Então, boa parte das garrafas, se tu olhar essa da Coca-Cola, provavelmente tu vai conseguir ter essas informações.
Então, a garrafa PET, ela é reciclada. Ela tem três tipos de... Essa da Coca-Cola tem três tipos de resíduo, né? Tem a tampa e o anel lacrezinho, que é de polipropileno, que é um material diferente, né? Tem a tampa e esse lacrezinho, esse anel é polipropileno. Tem o rótulo, que é de PS, né? Poliestireno, que é aquele que arrebenta, né? Esse não é nem poliestireno, esse é PP, Esse é PP, polipropileno. Polipropileno, justamente. E aí, então, esse também é outro tipo de material. E tem o PET. Então, são três materiais num só. Mas a garrafa PET tem 100% de aceitação, porque ela é muito mais cara, vejam bem, porque ela é uma matéria nobre na hora da refinação do petróleo. Então, por ela ser uma matéria nobre, ela é cara. Então, é mais fácil botar no mercado da reciclagem aquilo que já tem produzido do que tirar do petróleo e produzir uma nova. Então, é meramente econômico, porque o impacto é o mesmo, né? Alex, aproveitando o gancho aqui, já que era uma pergunta que eu ia te fazer, e aí você já falou isso, que aqui, por exemplo, nesse produto, a gente tem três embalagens. Tem o material da garrafa, o da tampa e do lacre e o do rótulo, né? Nessa aqui, por coincidência, é o mesmo material, que é PP, apesar de ser bem diferente, né? Mas é PP aqui no rótulo e na tampa. E aí, uma pergunta, quando vocês vão encaminhar para reciclagem a partir da cooperativa, vocês separam esses materiais aqui? Não separam? Vocês encaminham tudo junto? Vai tudo junto, é a mesma indústria que recicla o PET, ela também vai pegar o PP. É que assim, ó, o PET, ele é um material pesado. Então, quando chega na indústria, vamos pegar e vamos só supor, né? Chegou na indústria, vai passar por uma esteira, todas as garrafas, vai ser tirado aquilo que está incorreto, digamos, que está poluindo aquela matéria ali. Depois ela vai passar num tanque, onde que vai ter umas guilhotinas que vão estraçalhar o PET e transformar em flake. Flake são pedacinhos de PET bem pequenos. Na hora que vai estraçalhar isso tudo, vai automaticamente estraçalhar a tampinha e esse anel e mais o rótulo. E aí o PET, ele é pesado, ele fica embaixo, na água, né? Entra num tanque de água que fica agitando o tempo todo. Então embaixo vai ficar o PET, no meio vai ficar o PS e em cima vai ficar o polipropileno. Daí ele entra em três dimensões diferentes na máquina. Um que vai para o PS, um que vai para o PP e outro que vai para o PET. Então os três vai ter reciclagem na hora. Então ele entra, ali no processo tecnológico tem essa classificação. E aí tem umas empresas aí que trabalham com a questão da tampinha, né? Ah, separe a tampinha, doe tampinha, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo para as empresas, gente, a gente tem que lutar junto para essas empresas, não para essas instituições, que são instituições sociais, para que essas instituições tenham o direito de receber lá o reconhecimento e a valorização, mas não pode prejudicar outras pessoas, né? Porque a tirada, digamos assim, do material nobre, que é a tampinha, tira tipo dos catadores. É como se nós estivéssemos deslocando de um para o outro. É como se eu tivesse dois filhos e eu tiro lá o cobertorzinho de um e coloco no outro e deixo esse destapado. Só que, em geral, os catadores são periférico, negro, mulher, chefe de família, estão num ambiente, às vezes, muito insalubre, a casa tem goteira, o quarto é compartilhado, tem 4, 5 pessoas dormindo no mesmo quarto. Tem um sistema que a gente precisa até entender para a gente poder não prejudicar. A gente, na angústia, na ânsia de querer ajudar, a gente acaba prejudicando. E aí essas instituições que recebem a tampinha, elas acabam mudando o seu objetivo para as tampinhas e não para a luta para ter direito, entende? Aí acaba indo lá para disputa na reciclagem e acaba perdendo. Porque o que ela tinha que fazer uma creche comunitária? Tem que lutar para ter recurso, ter contrato, ter pagamento, ter cuidado para poder cuidar dos filhos. Não tem que ficar exercendo outras coisas para poder ter recurso para dar alimentação na escola. A escola tem que lutar e a gente está junto lá para lutar e fazer com que venha recurso para fortalecer isso. Não tem como a gente pegar e dizer a tampinha vai para esse lado e o outro vai para o outro. E a gente coloca-se cada vez mais em dúvida. Então é necessário ter essas questões até para a gente poder se unir enquanto sociedade para poder fazer um bem coletivo, um bem comum maior. Que é estratégico. Legal. Muito bom você falar isso, porque a minha dúvida era justamente por isso. Porque tem vários projetos que estão coletando só as tampinhas. Então, para vocês, a tampinha também tem um grande valor e não atrapalha em nada o trabalho de vocês, porque isso vai ser separado na indústria, né? Não é um trabalho a mais para vocês. Então, não tem necessidade de separar a tampinha para quem já encaminha
os recicláveis para catadores, não é isso? A mesma coisa o lacrezinho lá do alumínio, né? Deixa na latinha, porque tu pode perder e é muito precioso. Deixa na latinha que ele vai ser reciclado. Legal, muito bom esclarecimento, Alex. Vamos seguir aqui. Outro que é um pouquinho polêmico. Deixa eu pegar aqui. E aí, Bruna? Ó, embalagem metalizada, plástico metalizado. E aí? Eu posso falar nome feio na live? Será que tem alguma criança aqui assistindo? Ó, vai ficar salva depois. Espero que bastante gente assista, mas eu entendi a intenção, já entendi. Então, Material esse é um preto, material. né? Esse é um material que ele não tem reciclabilidade em nenhum canto do planeta. E aí, na ótica da empresa, ela vai colocar até, pode procurar que tem a marquinha da reciclagem. Ele é o que a gente chama ele de BOPP. Aqui como 5, é o PP. Ele tem, isso, só que ele é o BOPP porque ele é diferente, né? Ele não é só o PP, a gente chama de BOPP. E aí o que acontece? Esse material é um material assim que tem, é como se fosse uma desgraça no supermercado. A gente chega no supermercado, embalagem de biscoito, de massa, de arroz, de salgadinho, enfim, de frutas, uma série de alimentos que a gente vai utilizar que está envolto desse plástico aí. Só que esse plástico ele não tem reciclabilidade em lugar nenhum, porque ele tem outros tipos de componentes que faz com que ele não tenha reciclabilidade. Que quando ele entra na reciclagem com outro plástico, ele polui o outro plástico. A gente perde os dois aí, né? Então, só para nós entender. E aí, esse aí, o que eu faria era pegar e olhar o e-mail que tem aí da empresa e mandar um e-mail bem desaforado para eles. De dizendo, pelo amor de Deus, bote um outro tipo de plástico, porque senão não vamos mais comprar esse teu negócio aí. Porque tu só ganha dinheiro, só lucra com o negócio, só polui a natureza. Nem os catadores, nem a prefeitura, nem a natureza, ninguém ganha, a não ser o dono da empresa. Verdade. Muito bom. Eu acho super válido também essa atitude da gente entrar em contato com os fabricantes, né? Para fazer as demandas que são necessárias mesmo. Pô, legal o seu produto, mas dá para fazer uma embalagem melhor? A gente já está no século XX, né? Vamos pensar em tudo de forma integrada, né? Acho que não tem mais por que ficar usando esse tipo de embalagem para uma indústria que está começando agora e pensar com a cabeça do século passado, né? Agora, uma outra embalagem que é muito comum, aí já bem diferente, né? Outra coisa que você falou do supermercado, tem muito produto que vem embalado nesse metalizado e também tem muito produto que vem nesse tipo de plástico aqui, ó, de arroz, feijão, açúcar, né? Esse já é um outro, esse é o polietileno, esse é reciclável. É um material, é um plástico diferente, esse material aí, ele é o que a gente chama de polietileno de baixa densidade, o PEBD. Ele é o mesmo que o vidro de shampoo, só que o de shampoo, por exemplo, é alta densidade. E esse é baixa densidade. Cada plástico tem um suporte, que é a quantidade de peso, massa e volume, enfim, né? Que ele consegue aguentar sem estourar. Então, esse vai para embalagens que são mais sólidas, né? Porque a capacidade dele de estourar é muito alta, né? E aí o outro vai para os outros que são de líquidos, vai os de alta densidade. E aí, em geral, pote, vidro, aqueles garrafa de shampoo e tal, vai com esses aí. Separei aqui também. Com esse cabelão aí, é lógico que ia ter, né? Não, na verdade, não. Eu até uso shampoo sólido, mas eu tenho aqui um creme de passar no cabelo. E esse aqui também então esse aqui é o 2, então, né? Isso. Esse é o PAD. PAD, mas polietileno de alta densidade. Tá aqui. No fundo, geralmente tem, né? Tá o 2, PAD. Então, esses dois até um aqui... risquinho no meio, né? Isso. Esses dois aqui, sim. Então, são PAD. Vocês conseguem vender, né? Tem um valor de mercado interessante. Então, vai para reciclagem isso aqui, né? O PAD. Vai. Legal. Vai. Vamos lá. Esse tipo de plástico aqui, que é muito comum, compras do mês, cozinha, esse plastiquinho que vem às vezes tomate cereja, uva, esse tipo de coisa. E aí? Esse é PS e PET, né? Até PVC. Esse que tu tem na mão provavelmente seja de PS, não tem reciclagem. Porque o que acontece, né?
É porque os materiais, quando tu pegar, pega a garrafa PET aí para tu ver. Pega aí para você ver, a garrafa PET. A garrafa PET, ela é o que a gente chama de sopro. Quando tu olhar embaixo, olha bem embaixo na garrafa, ela tem um olhinho. Tá vendo esse olhinho aí? Pois é, ela é uma ampola desse tamanho, que ela é superaquecida, a máquina vem aqui na bunda dela e sopra e ela enche e vira garrafa. Então ela é de sopro. E aí esse outro ali, ele é de pressão, é como se tivesse duas formas que entra e aperta e aí vai transformar nesse produto aí. Então eles são produtos de fabricação, de forma de fabricação diferente e esse não tem reciclagem. E aí esse também é uma praga, é uma peste. Tem demais, Eu assim. digo Tem, que tem produtos o que você que não as sabe pessoas usar. fazem? Elas podiam utilizar as embalagens de papel como sempre foi antigamente, antes de vir a praga do plástico, né? Com Eu digo certeza. aqui, as pessoas às vezes perguntam. As pessoas perguntam assim, Gabi, mas Alex, se você pega e advoga contra os plásticos, é como se estivesse advogando contra ti mesmo. E eu respondo não, gente, porque quando a pessoa consegue entender e ela consegue apoiar um processo de não gerar resíduo, ela vai ter outros dispositivos na ideia dela de que ela vai alegar outras coisas da sociedade. Quem recicla é uma pessoa boa. Ela vai advogar a favor de várias coisas na sociedade. As questões sociais, questões ambientais, as questões de inclusão social, tem várias coisas que está dentro, interligado a quem recicla. É um ato bem simples, mas de alta nobreza, que vai identificar quem é bem e quem é mal. Se a pessoa é boa, bela, bonita, se ela deve ser escutada, se ela deve ser admirada, ela no mínimo recicla. Se ela não recicla, eu aposto que ela encosta o carro na vaga do idoso, eu aposto que ela vai lá e faz superfaturamento das notas fiscal, eu aposto que ela não faz declaração do imposto de renda, eu aposto que ela vota nesses caras que estão no governo federal aí. É bem esse tipo de pessoas, enfim, né? E aí eu sou muito crítico, sabe por quê? Porque a gente não está com tempo mais para perder. O plástico está em 30 anos na nossa sociedade, 30 anos, e olha o impacto que já fez. Tem 30 anos do uso de plástico e olha o impacto que já fez. Imagina como estaremos daqui 30 anos. Então a gente tem que culpar as pessoas sim, porque as pessoas não é mais falta de conhecimento e do saber, isso já é falta de ética, quase de vergonha na cara. Uma empresa que tem autoconhecimento, que está no mundo inteiro, que tem a sua sede lá no coração da Europa, lá no coração dos Estados Unidos, que está dentro da faixa dos que mais lucram no mundo, capaz que não vai saber do seu impacto no mundo, do seu impacto ambiental, da sua tal de pegada ecológica. Ela sabe disso. É mal por essência, é mal por natureza. A natureza dessas empresas já é de prejudicar, já é de poluir. Então, automaticamente, eu tenho que atacar lá no ponto, que é de pegar e acabar lá nesse ponto aí. Porque senão a gente acaba fazendo a discussão aqui nos frutos, a gente acaba discutindo aqui muito sobre as questões do que nós, indivíduos, vamos fazer, sendo que eles que estão lá pegam e botam o problema. E eles têm que ser responsabilizados. Eles têm que pagar para isso tudo ser reciclado. É isso aí. Nossa, eu fiquei até sem palavras agora, mas concordo com tudo. Esse aqui é o mesmo tipo, não é, Alex? Desse aqui que eu te mostrei? Ou não? O mesmo tipo, só que pior. Eu não sei como é que pode essas coisas, né? Esse aí já teve até o processo de reutilização. Esse aqui, ó, não é mais virgem. Aquele lá é uma matéria virgem. Só Sim, que esse. tipo assim, ó, como é que eu iria te dizer assim sobre o que se por ser virgem ou não? É porque há um processo de pigmentação. Não é um material nobre como seria um material mais. Ele é um material que já recebe uma pigmentação. Então, eu sempre colocaria para que as pessoas não gerassem esse tipo de plástico, né? Porque tem outros que a gente não consegue evitar. Mas esses aí vão... Sabe o que acontece? Bem aqui, ó, o que eu diria para a campanha, né? Porque lá no início da campanha do Júlio Sem Plástico, eu colocava que a gente não tinha que comprar mais esses produtos. Sabe por quê? Porque, em geral, eles vão embalar doce, que só serve para fazer mal para nós, ainda mais na nossa sociedade que está cada vez mais estagnada. As pessoas não se exercitam mais, as pessoas não correm, não carpem. Sabe o que é carpir o pátio?
Elas não carpem mais o pátio, né? Elas têm uma máquina para fazer isso. Elas não levantam para ir lá e apertar o botão lá na TV para ligar, agora elas apertam o controle. Elas não ficam lá na rua embaixo do sol para se refrescar, embaixo da sombra para se refrescar. Elas ligam o ar-condicionado agora. Então, essas lógicas sociais, os nossos dispositivos de convivência coletiva foram mudando. E esse material aí, praticamente, eu nunca comprei material que tinha essas embalagens. E cá entre nós eu estou vivo aqui. Tipo, ele não é essencial para a nossa vida. Então tem que pegar e dar uma banana bem grande para esses caras e não comprar isso. Porque além de ser altamente poluente, é altamente prejudicial à própria saúde de quem consome. É como se nós estivéssemos pagando para ingerir veneno. É a lógica do descascar mais e desembalar menos, né? Acho que a gente comer mais alimentos in natura tem tudo a ver com a nossa saúde, com a saúde do planeta também, e ser mais sustentável de verdade, né? Então, quanto menos a gente consumir de produtos industrializados, automaticamente a gente vai gerar menos lixo com embalagens e fazer melhor para a nossa saúde, né? Mas boa observação, porque o material é um pouco diferente, né? Aí outra dúvida aí já é uma coisa bem específica. Eu dei uma geral em vários materiais antigos aqui de curso, né? De estudos e tal. E aí eu tinha muitas apostilas e eu separei material, porque tinha essas capas plásticas e arames plásticos, né? E aí eu separei para colocar o papel na reciclagem do papel e esse aqui no plástico. Mas eu, sinceramente, tenho essa dúvida sobre esses materiais aqui, se eles são recicláveis. Também não são recicláveis. Também não são recicláveis. Então, só para nós ter ideia, são cerca de 30% do plástico que está na nossa mão não são recicláveis. Eles não têm reciclabilidade. Reciclabilidade seria o processo tecnológico, mais a parte da logística e mais a parte do custeio disso. Quando essas três coisas elas não estão alinhadas, não tem como encaminhar. E aí nós temos, no caso, na nossa ideia, né? Só para nós aqui introduzir uma questão que eu acho que é fundamental até para nós, de novo, olhar a questão de raiz, né? A Oxfam Brasil, ela fez um estudo agora, em 2019, 2.100 pessoas no mundo têm a riqueza de 60% da população mundial, que são os supermilionários, ou os bilionários, ou os trilionários. Seria essa questão aí. Esses caras são os donos do mundo, né, na prática, né? São 2.100 famílias que mandam em 60% da riqueza do mundo, né? E aí o que acontece, né? Dentro dessa questão do ganho-ganho, a gente vai lá e valoriza quem? Quem que a gente admira, né? A gente admira o empresário muito bonitão, a gente vai lá e diz, meu Deus, o carrão dele, olha a empresa, que homem sucedido, sucesso. Em geral, homem, né? Homem e branco, né? Homem e branco e de olho azul ainda por cima, né? Porque ele segue várias gerações, ele recebe aquilo de herança, né? E na nossa sociedade a gente diz que isso é bom. Gente, essa é a parte pior, sabe? A gente tem que começar a dizer que isso não é bom, nós temos que desconstruir isso. Porque, em geral, a gente ganha todas essas coisas maléficas que estão entre nós como herança do capitalismo, herança do capital, em que vai passando de geração para geração. Esses caras são os mesmos que os tataravós dele escravizavam os meus. Essa é a mesma lógica. A gente só está hoje de uma forma diferente aqui, né? Em que a gente vai viver de um salário mínimo, que é praticamente para ter força suficiente para voltar a trabalhar, né? Viver quase igual boi, amarrado dentro dos coletivos urbanos, que são praticamente parece uns pau de arara, que a gente vai ficando agarrado um no outro, suando. A gente fica quase íntimo um do outro, porque é o nariz colado no sovaco do outro. Pagando uma passagem muito cara, trabalhando mais de 12 horas, às vezes, por dia, para receber um salário e fazer a superprodução para depois gerar lucro para eles. E depois, na hora da gente gastar o dinheiro que tem para se alimentar, vai comprar só, vai pagar metade do valor quase só nas embalagens, que ainda depois vai prejudicar a gente. Veja que negócio quase insensível, né, disso, né? Parece que a gente perde a sensibilidade humana. O ato nosso de pensar está dissociado da nossa vida. E a gente teria que viver, teria que pensar antes de viver, porque a gente tem isso. Essa massa cinzenta nossa tem que ser funcional. E funcional para a gente abrir os olhos e fazer com que as nossas córneas aqui, oculares,
elas possam enxergar a realidade nua, crua, dura, e a gente pegar e fazer essa ação. Temos que fazer essa mudança hoje. Porque sabe o que vai acontecer amanhã, gente? Amanhã a gente não vai mais ter como parar para debater sobre o que fazer. Nós não precisamos deixar o prédio cair. Vamos fazer as âncoras necessárias agora. Vamos fazer a sapata dele nova agora. E se tiver que cair, vamos destruir ele então. Porque daí a gente salva as pessoas e não deixa cair na cabeça de ninguém. Cara, isso aqui, na verdade, eu acho assim que eu até deixo isso aqui como uma reflexão representando uma lista enorme de materiais escolares, materiais de escritório, Alex, que você sabe muito melhor do que eu, que a grande maioria não é reciclável. E a gente faz um uso muito pouco consciente dessas coisas, né? Então, é desde compra de materiais escolares, até vai na papelaria e a gente compra um monte de coisa, escritório, usa tudo indiscriminadamente, né? Então a gente usa muito esse tipo de material e quase nada é reciclado, né? É reciclável teoricamente, mas quase nada de fato vai para reciclagem. E a gente não para pensar muito nisso, né? Então, essa apostila aqui era super antiga, né? Tinha mais de 10 anos. Aposto que quando eu adquiri essa apostila, eu não me questionei, assim, né? Pô, vou encapar, vou encadernar e tudo mais, né? Ela nem era tão grossa assim. Então, a gente não tem o hábito de questionar isso a cada passinho, a cada coisa que a gente adquire, né? Então, assim, isso aqui está só representando uma lista muito maior de materiais de papelaria em geral que não são recicláveis e que a gente tem que repensar melhor o consumo, né? Tem que outra lógica, a gente tem que buscar outra lógica de consumo desses materiais, né? Então, Alex, eu acho que assim, para representar os materiais, eu já mostrei vários, e que os outros todos, eles têm a ver com algum desse tipo de material. Então, tem muito dessas embalagens metalizadas em geral, né? Coisas de café, até assim, de ração de gato, também é todo esse tipo de plástico metalizado, né? Que eu vejo assim, ó. Esse aqui ainda tem aquele zip. Esse aqui não é exatamente metalizado, mas tá vendo? Ele parece que tem uma camada dupla aqui de plástico, né? Esse aqui também não vai. Esse é o que a gente chama de cartonado. É a mesma coisa, não tem reciclagem. Sabe? Tipo, sabe por que esses materiais eles são produzidos? Para eles terem uma duração de mais tempo para manter a sua essência no alimento. Uhum. Por quê? Porque a gente está cada vez mais criando a sociedade para que ela cuide de si só, do seu umbigo, ou seja, quem tem dinheiro pode comprar, quem não tem vai passar fome, né? Então, a empresa ela vai colocar para cada vez mais aumentar o seu estoque, porque estoque é poder. Quem tem estoque consegue incidir no mercado e botar preço. Não é a qualidade, nunca foi a qualidade como a gente pega e discute. Vou comprar algo que seja saudável, que tenha qualidade. Não, na verdade é preço que define, inclusive, o que é qualidade, o que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é ruim. Tudo isso está dentro de uma lógica de preço, de precificação do que vale, né? E aí, esses materiais são para eles ficar mais tempo. Se coloca aquele do saquinho de arroz que tu pegou antes, lembra aquele saquinho do arroz? Uhum. O tempo de vida daquele produto, ele é mais isso. Ele é mais... o tempo da ração, por exemplo, tem que vender em 3 dias, digamos, a ração, porque senão ela não vai ficar mais crocante. E o cachorrinho, o gatinho, enfim, os nossos animaizinhos, enfim, não vão gostar muito. Mas tem uma outra lógica também, que é a lógica de como que a gente ensina o nosso dispositivo do que é bom e o que é ruim na hora de alimentação. Porque a gente comia antes e não tinha isso. Os nossos animaizinhos também comiam antes e não tinha isso. Então, também é uma lógica do processo da educação, de que mundo a gente quer. E aí a lógica é essa, né? A gente tem que cada vez mais comprar menos, né? Utilizar cada vez mais de forma rápida, como a gente fazia antes, conseguir armazenar só o que é possível e a gente conseguir distribuir aquilo que a gente não consegue. Porque a gente, para mudar a questão da reciclagem em si, nós vamos também mudar o sistema econômico e distribuir aquilo que tem em excesso. Eu não preciso comprar alguma coisa que vai ficar um mês aqui dentro da minha casa. Eu posso comprar e dividir com o meu vizinho, porque ele também tem os gatinhos dele. E quando ele comprar, ele divide com o meu. E cada vez mais a gente vai migrando para formas que sejam realmente sustentáveis e que sejam cada vez mais humanas e que tenham alta sensibilidade.
Legal. Muito bom. Só para terminar essa parte dos materiais, eu não vou ter aqui a amostra disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre descartáveis em geral. Então, aquela coisa do copo plástico descartável, canudinho e sacolinha, que acho que é o que as pessoas É mais isso. usam, Por isso né? que eu não posso falar nome feio aqui, né, gente? Não me permitem, assim, numa lógica mais. É porque a gente tem tanta imoralidade na sociedade, coisas que são antiéticas, que são fim anti-humanas e tal, e às vezes a gente vai nos julgar quando a pessoa, quase como se diz, ela surta, né? Quando ela tem uma fala muito mais dura, muito mais firme, às vezes é melhor, né? E é muito melhor que a gente conseguisse ter isso, esse engajamento, para a gente poder fazer as críticas que fosse necessária. E para mim tem coisas que se resume num palavrão, gente. Seria quase isso. E não é por causa disso que eu sou sem vergonha. A nossa sem vergonhice tinha que ser medida por outras coisas. O que é feio tinha que ser medido de outras formas. A gente tem que começar a pensar nisso, gente. Nem todo mundo que fala palavrão é uma pessoa. Porque tem gente que merece escutar palavrão, sim, senhor. Merece sim, Os plásticos merece ser descartáveis empurrado, merecem, merece ser né? tirado. E quem produz esses copinhos plásticos aí tem que receber um palavrão sim. Quem produz o canudinho, o copinho, quem produz aquele fatinho, aqueles negócios tudo ali, que vai É, ficar um tempão que não tem reciclagem, que só gera lucro e tal, tem que receber um palavrão sim, senhor. concordo. Mas, pela sua experiência no movimento nacional, você conhece cooperativas de catadores? Alguma região consegue reciclar, vender esse tipo de material? Ou ele é um material que não tem valor em lugar nenhum do Brasil? Assim? O que você me diz pela sua experiência aí? Então, esses materiais aí, eles são PP ou são PS. Esses materiais eles têm reciclabilidade, mas têm um preço muito baixo. Então, ele vai variar na lógica do mercado. O mercado vai precisar absorver, vai lá na cooperativa e pede para os catadores separar, os catadores separam e conseguem vender. Quando o mercado saturou, ele usou aquilo que ele precisa, porque ele automaticamente ele tem a ordem do uso para benefício próprio, né? A ligação dele não é para gerar coisas boas, é para o explorar, né? Sempre na lógica da exploração. Então, quando ele usou, explorou, ele para porque não serve mais. E aí, quando fazem isso, é uma coisa que quase todas as embalagens aí, vai a marquinha lá da reciclagem, como se tudo fosse reciclado, como se tudo fosse algo super bom, né? Capaz que eles vão falar mal deles mesmos, né? Então, esse tipo deveria de ser realmente não utilizado. E cá entre nós, né, gente? Sério, agora eu estava nessa semana passada, agora eu fui na casa de um amigo, porque a gente precisava encaminhar algumas coisas e tal, e tinha que ser presencial. E aí ele me apresentou aquelas canecas de alumínio do tempo da escola. Gente, eu peguei aquela caneca de alumínio e fiquei quase uns 2 minutos parando, olhando e lembrando do que era a minha infância, do que era anterior, quando a gente valorizava muito mais o que tinha dentro do que o que tinha fora. Quando a gente comia com gosto as coisas feitas pela mãe, pela avó, quando a gente não ia lá usar os tal dos fast food, esses negócios que só engorda, que só traz problema, e a gente aproveitava, reunia a família, fazia uma boia, uma comida bem gostosa, com muito tempero, plantada na própria hortinha, a gente utilizava as cascas, comia uma parte, a outra jogava para os bichos, tinha galinha no pátio, a gente escutava os passarinhos gorgejando aí fora, nós tínhamos uma árvore que tinha umas frutas bonitas, nós tínhamos muito orgulho e até brigava quando alguém vinha e pulava na nossa árvore, né, na nossa macieira, né? Então essas coisas precisam voltar, gente. Essas ligações que a gente tem de ser humano para ser humano se dão pelas embalagens. A gente tem que se mediar pela vida, pela humanidade, pela nossa sensibilidade. Se a gente começar a fazer isso, a gente pode mudar. É o grão aquele que falta para destruir essa parede ruim que foi criada entre nós. Nós vamos romper e fazer as ligações como nós fazia antes. Meu Deus, eu falei até porque ontem foi o dia do avô, né? E aí a gente tem muito isso. A nossa avó, quando a gente vai na casa dela, a gente entra com gosto na casa, né? A casa tem os móveis antigos, tem as panelas de ferro, tem lá a cebola sendo cortada na hora, né? A gente se emociona, chora junto com a cebola, né, gente? E a gente curte muito isso. Por que a gente não faz isso no nosso apartamento? Por que a gente não faz isso na nossa casa? Por que a gente não conversa com os nossos amigos no condomínio? Por que a gente não faz uma hortinha comunitária?
Por que a gente não faz esses processos que dão interligação e dão super sensibilidade para nós? Tipo, é uma super alegria a gente conseguir viver uma vida que seja altamente contagiante de coisas positivas para as outras pessoas. Tipo, a gente tinha que fazer essas ligações de novo. Eu acho que assim, ó, a gente perde tanto quando a gente não faz isso, né? Quando a gente não cria os círculos, os vínculos de amizade, de ligação de ser humano para ser humano. A gente se desliga do ser humano e sabe o que mais? Nós se desligamos dos nossos próprios filhos. A gente pega e dá o celular para eles e deixa eles felizes usando o celular. Mentira! A gente separa eles da gente. Quando tem 14 anos que estão rebeldes, a gente pergunta onde é que foi que eu errei. Pelo amor de Deus, a gente pegou e trocou o celular, o livro que era antes da história que a gente mesmo contava, e deu um celular para ele aprender com outras pessoas o que é a vida. Agora é o YouTube que ensina ele, não é mais o pai, não é mais a mãe, não é mais o avô. Nossa Senhora, eu não consigo entender essas coisas. Desculpa, eu vou ter que encerrar, porque o Instagram já vai encerrar, mas aí a gente